relação à questão do Fluminense e Vasco, no Campeonato Brasileiro, essa questão é definida, ou seja, o Fluminense vai mandar o seu jogo no Maracanã e a torcida vai ficar no lado que o contrato nos determina. Ponto. Com relação ao Campeonato Estadual, fui informado, logo que cheguei, que parece que existe uma determinação da Federação do Rio de Janeiro de que enquanto as equipes não solucionarem o problema, os jogos não serão no Maracanã. Eu discordo desse documento e, obviamente, quando chegar o momento certo, nós vamos contestá-lo, primeiramente, como é sempre a minha maneira, na linha argumentativa e tentando solucionar o problema sem nenhuma demanda. Se não houver chance, nós vamos buscar os nossos direitos, como a gente sempre fez, de exercer o que é uma questão contratual, não tem nada a ver com uma questão pessoal. Também não significa que no futuro não possamos chegar a um denominador comum, porque muito antes, pelo contrário, eu acho que a gente tem questões maiores no futebol para a gente discutir. O que não pode acontecer foi o que aconteceu naquela final da Taça Guanabara. O torcedor ficar de fora, correr risco de vida, né? Tanto é que na época, eu posso me manifestar tranquilamente, fui a um programa de TV na época e disse o seguinte: se não havia jeito naquele momento, tinha que deixar a torcida do Fluminense ir ao estádio, sim, do outro lado, e depois o Fluminense buscasse os seus reparos indenizatórios na justiça comum, porque os cabem. Então é isso. Se eu conseguir resolver desportivamente, eu vou ficar bastante feliz, não só pela torcida do Fluminense, como pela torcida do adversário, como também pelo bem do futebol, pelo campeonato. Eu acho muito ruim que a gente não tenha clássicos no Maracanã. Eu acho uma insanidade. Enfim, ponto. Com relação ao Fred, também é um assunto já falado por mim algumas vezes. Nós temos uma relação muito boa, que se construiu aqui no Fluminense. Eu fui advogado do clube há muitos anos, o defendi algumas vezes no SJD. Depois fui vice-presidente de futebol por quase 2 anos, tive um convívio diário com ele. Fui o responsável pela renovação do contrato dele no início de 2015. Infelizmente, ele saiu daqui de uma maneira ruim, no sentido de que a instituição, naquele momento, com as pessoas que a representavam, não foi, na minha opinião, inteligente, não diria nem correta, mas não foi inteligente com a saída do ídolo. E aí, eu, como sempre tenho dito, eu respeito o contrato que ele tem com o Cruzeiro. Se houver possibilidade dele retornar em janeiro, que todos sabem que é uma vontade nossa, isso aí é fato público e notório, a gente, com autorização, obviamente, do clube, com o irmão, porque nós jamais faríamos isso pelas costas, e eu já posso te antecipar que eu tenho uma relação excelente com o Cruzeiro, pode ter certeza que a gente fará de tudo para repatriá-lo dentro das condições do Fluminense. Isso aí ele sabe, a torcida tem que saber também, porque nós estamos numa fase de reconstrução da instituição, especialmente no que tange a questão do nosso caixa, do nosso fluxo de caixa. Então, nós temos um elenco hoje que, dentro das nossas possibilidades, é um elenco bastante qualificado das possibilidades que o Fluminense tem. Então, a gente está sendo criativo. Se ele nos abraçar no sentido de entender a nossa criatividade, e a gente também puder atendê-lo dentro da medida do possível, a gente fará de tudo para que ele possa retornar ao Fluminense. A sua outra pergunta... Fernando Diniz, vamos lá. Também durante o pleito, lá durante a campanha, essa pergunta era feita para nós o tempo inteiro. Eu acho que qualquer profissional, ele está sempre sob avaliação, seja o assessor de imprensa, o advogado que eu fui, tive avaliação por 18 anos, advogando para o clube, tive bons momentos, certamente não tive momentos bons em outros momentos, em outras situações. O que eu posso dizer para você hoje, nós chegamos aqui, como eu sempre repito, há menos de 2 meses, e a primeira coisa que eu e o Celso pensamos é fazer a avaliação do trabalho desde a hora que a gente chegou e nas condições que ele também pode trabalhar. Não sei se vocês sabem, mas do time que terminou o Campeonato Carioca, apenas um jogador hoje está no time titular. É um novo time e continua sendo um novo time em formação. Nós acabamos de entregar 2 peças novas na mão do treinador, que é o Nenê, 3, o Muriel, o Wellington Nem e o Nenê. Então, assim, hoje o time está classificado, vai enfrentar o Corinthians nas quartas de final numa competição que a gente quer muito vencer. E no Campeonato Brasileiro, numericamente, a gente realmente está mal, isso é inegável, estamos na zona de rebaixamento, mas entendemos, quem olha aqui de dentro, vê que o trabalho vem sendo desenvolvido, especialmente de forma correta. Questão de dia a dia, de trabalho de dia a dia.
comentários de scout estatísticos, né? Eu deixo para quem está no futebol. A avaliação que eu faço é que os últimos jogos em que a gente jogou bem e não teve resultado, nós perdemos com um gol de bola parada, todos eles. Acho que a gente tem que, obviamente, olhar para isso como um dado negativo, ou seja, trabalhar para ajeitar isso. E eu costumo dizer que o futebol é isso, ele é avaliado pelo momento, pelas condições que a gente entende de recuperação, e hoje ele está mais sólido do que nunca. Eu acho que a sequência de resultados e a colocação no Campeonato Brasileiro e a manutenção dele, tirando as especulações que as pessoas inventam, que a gente está conversando com A, B ou C, que não aconteceu, e pode ter certeza que não vai acontecer, se um dia essa relação se desfizer, ela será feita como sempre foi comigo, quando eu estive no Fluminense, olho no olho, falando a verdade. Não tem por que fazer diferente. Mas hoje eu diria para você que a situação dele é a situação de sempre. Ele é o treinador do Fluminense, tem um contrato até dezembro, e segue fazendo o trabalho dele sem nenhum tipo de pressão interna, para que ele possa desenvolver o Fluminense voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Espero que seja amanhã. Bom, vamos lá. Sobre os atletas, eu vou pedir a vocês, possivelmente a gente vai estar caminhando aí para 2 possibilidades para a semana que vem, e eu preferia que vocês, na semana que vem, pudessem bater esse papo especificamente direto com o Celso, com o Paulo Gione, enfim, com o pessoal do futebol. Nossa ideia é fechar com mais 2 contratações para encerrar o elenco para o final do ano. É isso. Mas o Celso e o Paulo vão explicar a vocês melhor no início da semana, porque possivelmente a gente vai concluir 2 situações no final de semana agora. Com relação ao Júnior Tavares, houve um início de conversa, mas não avançamos. Vida que segue e vamos em frente. Com relação às penhoras, deixa eu só fazer, não é uma retificação, mas aí agora está falando o profissional do direito, não o presidente, que a gente já monitorou todos os processos que têm possibilidade de penhora, né? Alguns já existia a penhora e outros a gente sabe que possivelmente elas virão dentro em breve, que são processos que já estão em execução. Tá? Então, esse levantamento, esse mapeamento já foi feito. Qual é o trabalho que está sendo feito agora, nesse momento, pelo nosso departamento jurídico? Nós estamos tentando pegar processo a processo e conversar com credor a credor para tentar apresentar uma proposta de fluxo de pagamento com alguma carência, porque a gente não tem condição financeira de iniciar o pagamento agora, porque é a escolha de Sofia. Ou a gente paga o salário das pessoas que trabalham aqui, ou a gente paga a dívida. Esse, aliás, é um dos motivos pelos quais, vou aproveitar para falar de um assunto que vocês não me perguntaram, mas eu já vou antecipar. Esse é um dos motivos pelos quais a gente fez algumas operações que, do ponto de vista conceitual, eu até não sou a favor, como, por exemplo, vender o jogo do Corinthians para Brasília. Eu acho que o critério técnico tem que ser sempre priorizado. Entretanto, eu assumi a presidência do clube e faltavam 6 dias para vencer 90 dias de salário atrasado. E aí, todos vocês sabem que com 3 meses de salário atrasado, impostos atrasados, eu posso perder os jogadores na justiça, além de que as pessoas trabalham insatisfeitas. E aí eu não falo só de jogador, eu falo de todos os meus funcionários, todo o staff. E eu tenho o meu negócio, a minha empresa, e a coisa que eu priorizo lá é tentar sempre ao máximo. Eu tenho 15 anos que eu tenho meu escritório, felizmente, óbvio que não são situações que não se comparam, mas eu jamais atrasei o salário dos meus funcionários. Então, muito me agonia ter chegado e ver que tem 600 pessoas que nós temos, que trabalham de sol a sol arduamente e estavam quase 3 meses sem receber. Então, algumas operações a gente teve que fazer, entre elas, uma delas foi vender o jogo do Corinthians para Brasília, que surgiu uma oportunidade financeira muito boa, foi uma proposta muito acima do normal, e nós fizemos a operação e esse foi um dos valores que nos ajudou a quitar o salário das pessoas, como também a antecipação do bônus do João Pedro. Acho que todos vocês também sabem isso, já publicaram. A gente teria direito a esse bônus, faltavam alguns jogos. Eu abri uma negociação para antecipar, sem nenhum deságio, foi o valor real, assim, a gente conseguiu antecipar isso. E por que eu estou dizendo tudo isso? Que o outro caminho é pegar dinheiro emprestado e fazer outra dívida para deixar para o próximo. Então, eu estou tentando ao máximo não pegar dinheiro emprestado e tentar resolver com o que eu tenho para não deixar a conta para o futuro, para quem vier depois. Então, é isso, assim, a gente está fazendo o levantamento.
De processos, entre processos cíveis e trabalhistas, uns 350, mais ou menos, tá? Estou falando que tem fora do ato, fora os que estão dentro do ato que recebe por mês. Fora do ato, hoje uns 200 e cível, acho que uns 100 e pouco. Te dou depois o número precisamente, eu te passo, não há problema nenhum. Isso representa de dinheiro? Não, o tamanho da dívida do clube, mas aí entra a dívida que está em parcelamento. Especificamente isso aí especificamente, eu acho que uns 300 milhões de reais. Mas aí não tem números auditados, nem teria que levantar, liquidar processo a processo, enfim. É uma luta, é difícil administrar. Mas a gente está preparado, assim, eu sempre falo para todo mundo, eu fui advogado do clube 18 anos, eu seria leviano aqui se eu dissesse que eu não sabia da situação, então não estou fazendo nenhum tipo de lamentação também, ou reclamação, eu só olho para frente. Por isso é que eu estou falando que a gente montou uma equipe, para vocês ficarem bem tranquilos. Eu montei um gabinete de crise. Assim. A gente se reúne 3 vezes por semana, presidente, jurídico e financeiro, e monitora isso como se a gente fosse controlador de voo. A gente está sempre olhando onde é que os aviões vão descer ali. Óbvio que tem coisa que escapa, né? A gente acabou de receber uma penhora grande na semana passada, porque, primeiro, tem gente que não aceita conversar e está chateada por causa do passado, porque combinou algo e não recebeu, enfim, eu não consigo controlar todo mundo. O que eu estou tentando fazer é mostrar que a instituição mudou, ou seja, que o comando mudou, que a gente é transparente, senta na mesa e vai tentar resolver a vida de todo mundo no longo prazo. Assim, em curto prazo, a gente não consegue, e evitar ao máximo, até onde der, não construir novas dívidas, ou se construir novas dívidas com a menor taxa de juros possível, e é por isso que eu montei uma equipe financeira forte, porque a gente analisa sempre, caso a caso, a questão técnica, e a gente está caminhando bem, assim, nesse sentido a gente está caminhando bem. Por isso que, repito aqui, faço novamente o apelo, conto muito com a nossa torcida, para que a gente possa encher o estádio, para que a gente possa ter mais sócios a cada dia, porque essa será, sem dúvida alguma, a grande solução do Fluminense, assim, o seu torcedor e o seu programa de sócio futebol.